E aí galera, Alison Blair, mais conhecida como Cristal, é uma das heroínas mais habilidosas e sabe disso, tanto que sempre mostra que é poderosa, inteligente e muito corajosa. Protagonizou uma das cenas mais memoráveis de Guerras Secretas, porque foi justamente por ela que o Beyonder se apaixonou, tanto que até poder prometeu dar à moça, mas a X-Woman sabia que aquilo não era real, não o amava e sentia que era influenciada por tudo ao redor. Para ter noção da dimensão, o quadrinho descreveu a sensação do toque como paralisada de admiração, ligados além do conhecimento de todos os seres do universo, parando o tempo para admirar o esplendor daquela união. Porém, um instante ou talvez uma eternidade foi perdido de repente quando ela tentou fugir. E como a heroína participou de muitas histórias legais e até salvou o multiverso, separei vários feitos pra gente conferir. Mas sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Sentinelas. O capítulo 17 de Surpreendentes X-Men já começa com os carniceiros usando os sentinelas, mas o que chamou a atenção mesmo foi a Cristal criando versões de luz para fingir que os heróis estavam mortos. Até o Fera elogiou o fato dela ter imaginado que os vilões não usariam tecnologia para conferir que eram os corpos reais, já que eram muito realistas. De acordo com ela, não faz com frequência porque é uma habilidade muito focada na parte visual, então não tem muita utilidade além de enganar, além de ser difícil criar com tanta perfeição. Pouco depois, a Lince Negra precisou de ajuda e essa galera foi direto para lá. Banshee usou os poderes e facilmente atravessou um sentinela. O negócio é que começou a se sentir mal, porque a tecnologia não era comum e tinha alguma coisa a mais que o descontrolou assim que tocou. O pior é que o Fera não tinha tempo de entender para ajudar. Por isso, Colossus tentou segurar, mas nem essa força toda era suficiente. Então a Cristal entrou na frente e absorveu tudo. Destrutor pensou que ela não ia dar conta e pelo jeito ia acabar morrendo. No fim das contas, aguentou sim e liberou toda a energia na direção dos inimigos, nocauteando e destruindo toda aquela estrutura. A heroína disse que todo mundo sempre subestima e esquece que já foi capaz de absorver o grito do Raio Negro. E por falar em Raio Negro, no primeiro capítulo de Inumanos vs X-Men já tinha toda a atenção daquela fase complicada, e foi durante uma festa que Cristal e Emma encurralaram o rei dos Inumanos. Emma começou elegante como de costume e Cristal chegou logo depois com uma aparência diferente. Vendo que parecia uma armadilha, ele projetou sua voz e a heroína absorveu. Então Emma aproveitou e usou a forma de diamante para ferir a garganta. Bom, até vi alguns comentários sobre parecer meio apelativo, mas tem dois pontos que temos que reparar. Primeiro, que fica bem claro que ele não usou muito o poder. Se usasse, ia destruir tudo ao redor. E o segundo é que essa não foi a primeira vez, porque no capítulo 32 de Cristal de 1981, a Medusa entrou em contato com a heroína querendo ajuda, e foi devido a essa aproximação que a protagonista mostrou que é capaz de absorver os famosos gritos do Raio Negro. Até então, não sabemos quais os limites com relação à absorção, mas de acordo com o quadrinho, pôde facilmente converter a energia em luzes que foram além da nossa Lua. Ou seja, é um feito incrível, ainda mais com eles afirmando que foi como um pequeno sol brilhando. O Hulk. É fácil deduzir que o poder da heroína não é resumido a converter som em luzes para ataque. Cristal é muito versátil e pode até usar as luzes para confundir ou mexer com os sentimentos das pessoas. E como vários personagens são fãs dela, às vezes isso torna ainda mais fácil. Um exemplo foi o Hulk no capítulo 6 de Cristal de 1981. Apesar de hoje não ser tão comum mostrarem o dia a dia da personagem, nesse capítulo podemos ver que o dia começou com um ensaio e as coisas foram acontecendo.
Nesse meio tempo, quem apareceu foi o Bruce, e quando se transformou no Verdão, apareceu no meio de um show da Cristal. Por isso, os dois lutaram com direito à projeção de um tanque para tentar enganar o Vingador. Os dois lutaram e ali podemos ver bastante da velocidade e agilidade da moça, o que deve lembrar vocês do vídeo que acabei de enviar para o canal sobre o tempo de reação das heroínas. E foi no capítulo seguinte que ficou claro que suas luzes são capazes de acalmar o Hulk ao ponto do Bruce tomar o controle novamente. Salvando o multiverso, no primeiro capítulo de Extreme X-Men de 2012, Ellison se juntou ao Noturno, Emma, Wolverine e Charles de outros universos para salvar o multiverso da destruição. O professor disse que era capaz de concentrar informação suficiente para criar um buraco negro em miniatura e dobrar o tempo e o espaço para teletransportar uma grande quantidade de pessoas. Mas quando 100 versões suas fizeram isso para salvar um planeta, alguma coisa deu errado e danificou o multiverso. Para consertar isso, a missão da equipe seria encontrar 10 versões dele que foram despertadas, e para piorar eram 1000 vezes piores que aquele monstro que tinham acabado de atacar a equipe. E se não tivessem sucesso na missão, provavelmente a criação estaria em perigo. Já no capítulo 17, ela e vários heróis como Hércules e o Ciclope daquela realidade se infiltraram para se aproximar de 3 versões do professor. Aqueles 3 queriam usar um dispositivo para aumentar o poder e usavam pessoas inocentes como combustível. Só foram parados quando vários heróis entraram na batalha e a Cristal focou em destruir a arma que na verdade era como uma esfinge, mas com a cabeça do Charles. Polaris, o capítulo 221 de Fabulosos X-Men foi bem importante, se tratando do relacionamento da Vampira com a Cristal naquela época. Vampira chegou bem no momento que a Cristal terminou o treinamento na Sala de Perigo e viu que foi usada como vilã. Ainda era fruto do ressentimento que a colega tinha, já que naquela época as duas brigaram várias vezes. E por isso as duas quase brigaram de novo. Pouco depois ficaram sabendo que o Senhor Sinistro enviou uma equipe para atacar a Madeline mais uma vez, e chegando lá, Vampira tirou a moça do hospital. Só que a Polaris, que foi manipulada pelo vilão, as alcançou e usou metais de uma construção para segurar as duas. Para piorar, fortaleceu o metal além da força da Vampira. Ou seja, quando foram jogadas no mar não tinha mais jeito. Foi aí que a Cristal se arriscou, mas estava quase sem energia por causa do treinamento. Mesmo assim salvou a Mad e no fim das energias tentou salvar a companheira de equipe. Não conseguiu e também estava se afogando, mas danificou o suficiente, e com isso, Vampira com sua força quebrou e salvou as duas. Então no fim das contas, uma salvou a vida da outra. E para terminar temos o Galactus. No capítulo 33 de O que aconteceria se, podemos ver que a Cristal seguia sua vida normalmente até que foi convocada por Galactus, que naquele momento punia Terrax por uma traição. Depois de alguns encontros, a entidade queria que a heroína trabalhasse para ele, em troca da segurança da Terra. Se recusasse, a qualquer momento o mundo seria atacado e consumido. Sofrendo e sem alternativas, se sacrificou por aqueles que ama e em troca ganhou poderes cósmicos que descreveu como os poderes de uma deusa. O tempo passava muito lentamente e até as tempestades de meteoro eram fáceis de lidar porque tinha velocidade mais que suficiente para desviar de milhares ao mesmo tempo. Aquele poder penetrou em cada molécula do corpo, um sentimento além da dor, do medo e da loucura. Com o passar dos séculos, a heroína viveu muitas aventuras, viu coisas boas e ruins, tentou ajudar seres de outros planetas e os poupou da destruição da entidade, mas sabia que era o propósito dele para com o universo. Por fim, visitou a Terra, mas viu que o planeta estava no fim da vida e decidiu ir embora, aparentemente nunca mais retornando. E não muito diferente de outros capítulos
nessa realidade, a Terra não teve um bom destino. Mas e aí galera, curtiram o vídeo? Se sim, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever e ativar o sino das notificações para não perder os próximos. Podem deixar suas sugestões porque eu tô sempre de olho e assim fica mais fácil saber o tipo de conteúdo que querem por aqui. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só pesquisar pelo @denostalgico. Uso o mesmo endereço em todas elas, então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!